E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. A África, além de berço da humanidade, abrigava uma intensa e complexa atividade humana desde os tempos antigos, com reinos, impérios, cidades-estado e rotas comerciais. No início do século XV, quando foram feitos os primeiros contatos com europeus organizados em estados nacionais, grande parte da África estava integrada à civilização islâmica, sobretudo no norte e leste do continente. É possível perceber isso no mapa, né? Que o primeiro passo dos portugueses fora da Europa, a tomada da rica cidade de Ceuta em 1415, além de ter razões comerciais, relacionava-se com o próprio processo da Reconquista. Toda a expansão portuguesa para a África ocupou primeiro territórios islâmicos. Na África do Norte predominavam os povos de maioria semita, quer dizer, descendentes de tribos berberes e de árabes. Na África subsaariana, ao sul do deserto do Saara, a presença negra era dominante, mas muitos grupos já eram convertidos ao islamismo. Ali viviam diversas culturas africanas negras, como os Axantes, os Yorubás, os Dinkas, os Adalis, os Somalis. A África Central, região do centro para o sul do continente, era ocupada por povos bantus, como fantes, bakongos e bosquímanos. Esses são só alguns exemplos da diversidade de povos que viviam na África naquele momento. Nem todos foram vítimas diretas do tráfico negreiro, mas a escravidão mudou a história do continente, gerando aquilo que muitos chamam de diáspora africana, o espalhamento dos africanos pelo mundo, sobretudo para a América colonial. Em muitos reinos africanos, a estrutura do Estado estava apoiada em comunidades aldeãs. Nelas, a população trabalhava seguindo princípios ancestrais, sendo comuns diversas formas de trabalho coletivo e de propriedade comunitária da terra para a prática da agricultura e pecuária. Quando começou a ser realizada em grande escala pelos europeus, a escravidão não era uma novidade na África. Em alguns grupos, os prisioneiros de guerra eram escravizados. Em outros, esse era um recurso para garantia de pagamento de dívidas ou punição para crimes graves. Na dimensão que os europeus lhe deram, contudo, a escravidão representou um imenso desequilíbrio na sociedade, na cultura e na economia dos povos africanos. Com a interferência europeia, as políticas de escravidão mudaram completamente na África. Alguns grupos se especializaram em fazer guerra com o objetivo único de capturar prisioneiros e vendê-los. De consequência de conflitos entre grupos e povos, a escravidão tornou-se uma causa desses confrontos, desequilibrando de forma profunda as relações que existiam anteriormente. Pode-se dizer que, após o contato com os europeus, a escravidão africana mudou de sentido e o escravo, que antes era uma presa de guerra, passou a ser uma mercadoria negociável no mercado atlântico. Os europeus formaram uma classe especial de comerciantes, os traficantes de escravos, e amealharam muito capital ao longo dos séculos de escravismo moderno. Segundo o historiador Charles Boxer, o grosso dos africanos escravizados obtidos pelos portugueses na África Ocidental foi de início comprado na costa da Guiné e quase todos pertenciam à etnia sudanesa ocidental. Guiné era o termo usado para denominar uma região mais ampla que a Guiné atual e ia da embocadura do rio Senegal até o rio Orange. O centro do comércio deslocou-se depois em direção ao sul, para o reino banto do Congo e posteriormente para o reino de Angola. Sobre a origem dos africanos trazidos à força para o Brasil, o historiador Jaime Pinsky afirma que, na verdade, essa grande Guiné foi uma das zonas de origem do negro escravo. Angola foi outra. Através de seus portos, como Benguela e Luanda, sem dúvida, um número muito grande de negros foi enviado desde o início do tráfico de outras regiões, como ilhas africanas ocidentais ou zonas da África Oriental, como Madagascar e Moçambique. O tráfico foi menor, embora não desprezível.
Deve-se, contudo, lembrar que o ponto de origem do escravo não tinha necessariamente relação com sua origem étnica. A captação de escravos dava-se com frequência no interior, muitas vezes às distâncias significativas dos locais de embarque. Dessa forma, podemos notar uma grande variedade de grupos negros trazidos ao Brasil pelos traficantes portugueses e ingleses, os mais expressivos já no século XVIII. Se temos os guinéus e os angolanos, temos também os bantus, os sudaneses, os minas, entre outros. A grande diversidade de grupos étnicos e de clãs que era comprada nos portos africanos decorria do próprio processo de apresamento, mas também do interesse dos senhores, que preferiam escravos de origens diferentes. Mesclando africanos escravizados de diferentes etnias, cada uma com seu idioma e seus costumes, o proprietário dificultava sua integração e tornava mais difícil o risco de qualquer forma de organização para resistir à ordem escravocrata no Novo Mundo. O tráfico negreiro, somado a outros fatores, acabou provocando um grande declínio demográfico na região de Angola. Mesmo assim, os portugueses continuaram a obter a maioria de seus escravos naquela procedência. Afinal, controlavam a área, não tendo ali concorrentes estrangeiros, o que tornava a atividade mais lucrativa. As condições das viagens nos navios tumbeiros eram terríveis. Interessados em tirar o máximo de lucro de suas atividades, os traficantes lotavam os porões dos navios, pois o preço de venda do escravo, muito maior que o preço de compra, compensava a porcentagem que morria na travessia do Atlântico. Somando a brutalidade da captura e do transporte, a saúde fragilizada e o trabalho intenso após a chegada, cerca de 40% dos escravos em determinadas épocas faleciam nos primeiros 6 meses após sua captura, segundo o historiador Luiz Felipe Alencastro. Apenas na viagem, aproximadamente 20% não resistiam. Por isso, além da diáspora negra, a escravidão moderna pode ser colocada ao lado dos grandes holocaustos da humanidade. Mas como que era a vida dos escravos por aqui? Como eram os escravos africanos na América? Esse é o assunto da próxima aula. Até mais.